E se um transplante não salvasse apenas a sua vida, mas mudasse quem você é? Não aos poucos, não com o tempo, mas de forma silenciosa, inevitável. Como se junto com um novo coração viesse algo mais. Ela tinha 40 anos, casada, trabalhava na área de tecnologia. Uma vida estável, organizada, previsível. Era amorosa com a família, mas constantemente estressada, impaciente, cansada, vivendo no automático. Exercício físico nunca fez parte da rotina. Alimentação comum. Interesses bem definidos dentro do mundo lógico, exato, racional. Era assim que ela se via, até o dia em que o coração dela falhou. O transplante foi um sucesso. Cirurgia precisa, recuperação dentro do esperado, tudo indicava que ela teria uma segunda chance. E teve. Mas ninguém preparou ela para o que viria depois. Algumas semanas após a cirurgia, algo começou a mudar. Primeiro de forma quase imperceptível. Depois, impossível de ignorar. Ela começou a sentir vontade de se exercitar. Não era recomendação médica, não era disciplina, era vontade. Uma necessidade interna, quase instintiva. Caminhadas leves viraram rotina. A rotina virou prazer. E o prazer virou parte da identidade. Ela, que nunca conseguiu manter constância, agora se sentia incompleta quando não se movimentava. Como se aquilo sempre tivesse sido dela. Mas não era. E então vieram mudanças ainda mais estranhas. A carne vermelha, presente durante toda a vida, começou a causar rejeição. O gosto mudou. O desejo desapareceu. Sem esforço, sem decisão consciente, simplesmente deixou de fazer sentido. Mas nada foi tão profundo quanto o que aconteceu depois. Ela começou a se interessar por comportamento humano. No início, curiosidade leve. Depois, intensidade. Livros, cursos, horas estudando mente, emoções, padrões. Ela, que sempre viveu no mundo das exatas, agora mergulhava no mundo invisível das emoções humanas. E quanto mais estudava, mais aquilo fazia sentido, mais parecia natural. Até que, com o tempo, ela tomou uma decisão que ninguém esperava. Mudou de profissão. Não era mais só uma fase, não era só um novo estilo de vida. Era uma nova forma de existir. E foi nesse momento que a dúvida começou a crescer. Essas mudanças eram realmente dela ou estavam vindo de outro lugar? Meses depois, ela teve acesso a informações sobre a doadora. E o que ela descobriu mudou completamente a forma como enxergava tudo. A doadora praticava exercícios regularmente, tinha uma alimentação com pouca carne e estudava comportamento humano. As mudanças não eram genéricas, não eram vagas, eram específicas, detalhadas, quase pessoais demais para serem coincidência. E é exatamente aqui que a história dela deixa de ser apenas uma história e entra em um território muito mais complexo. Porque casos como esse não são isolados. O psicólogo Paul Persel, junto com o psiquiatra Gary Schwartz, da Universidade do Arizona, documentou diversos relatos de transplantados que passaram por mudanças semelhantes. Esses casos foram reunidos no livro The Heart's Code. Pessoas que, após receberem órgãos, relataram alterações em preferências, hábitos e até traços emocionais. Algumas pesquisas exploratórias chegaram a sugerir que uma parcela significativa de transplantados cardíacos percebe mudanças após a cirurgia. Há estudos que mencionam números que chegam a até 89% dos pacientes relatando alterações em gostos, comportamento ou temperamento. Mas esses dados ainda são debatidos. Não são consenso e estão longe de uma conclusão definitiva. Ao mesmo tempo, a ciência começou a olhar com mais atenção para o próprio coração. Hoje sabemos que o coração não é apenas uma bomba. Ele possui um sistema nervoso próprio, cerca de 40 mil neurônios.
uma estrutura complexa, muitas vezes chamada de pequeno cérebro do coração, estudada por instituições como o HeartMath Institute. Esse sistema é capaz de processar informações e, mais importante, se comunica constantemente com o cérebro, influenciando emoções, percepções e até decisões. Isso não significa que o coração armazena memórias como o cérebro, mas abre espaço para uma pergunta incômoda. Até onde vai a influência desse sistema? E a pergunta fica ainda mais profunda quando olhamos para descobertas recentes. Um estudo publicado na revista Nature Communications mostrou que células de outros tecidos não neurais também podem apresentar formas de aprendizado e memória biológica. Ou seja, o conceito de memória pode não estar restrito apenas ao cérebro, como se acreditava, mas aqui entra o outro lado, o contraponto necessário. A medicina tradicional é clara. Não existe evidência comprovada de transferência de personalidade através de transplantes. Especialistas apontam explicações mais conhecidas: o impacto psicológico de uma experiência de quase morte, o uso contínuo de medicamentos imunossupressores e uma mudança natural de perspectiva após ganhar uma segunda chance de vida. Ou seja, as mudanças são reais, mas a origem delas ainda está em debate. E é exatamente nesse espaço de dúvida que surge uma outra forma de olhar. O livro Memórias das Células propõe algo diferente. A ideia de que nossas células carregam registros. Não memórias conscientes, mas padrões, tendências, formas de reagir à vida. Não como lembranças, mas como inclinações. E, curiosamente, essa visão não é totalmente nova. Na medicina tradicional chinesa, o coração é chamado de imperador, porque ele não governa apenas o corpo. Ele governa a mente, as emoções, a consciência, o que eles chamam de Shen. Agora pense com calma. Se o coração tem influência sobre quem você é, o que acontece quando ele é substituído? A história dessa mulher não traz respostas definitivas, mas ela levanta perguntas que não podem ser ignoradas. Ela sobreviveu, reconstruiu a vida, mudou hábitos, mudou gostos, mudou caminhos. Mas talvez tenha mudado mais do que isso. Talvez tenha herdado formas de sentir, de reagir, de escolher. E isso leva a uma pergunta inevitável. Você é apenas aquilo que lembra? Ou também aquilo que o seu corpo carrega sem que você perceba? Talvez identidade não esteja concentrada em um único lugar. Talvez ela esteja espalhada, silenciosa, viva, em cada célula. E se isso for verdade, cada transplante pode ser mais do que uma troca de órgãos. Pode ser uma continuidade invisível. E no próximo episódio, essa linha entre quem você é e o que pode ter vindo de outro alguém vai ficar ainda mais difícil de enxergar. Se isso mexeu com você, se inscreve, porque o que vem por aí vai ainda mais longe.